E agora por aqui a gente segue falando de saúde, da saúde da mulher. O tema vai ser a menarca, que é a primeira menstruação. E para bater um papo sobre esse assunto, eu recebo a ginecologista e obstetra, a Patrícia Oliveira. É um prazer receber você, doutora, aqui no Ver Mais. E para as meninas que estão nos assistindo e ainda não estão entendendo do assunto, nos explique o que é a menstruação. Então, agradeço o convite. É sempre importante a gente conseguir, atingir o nosso público explicando de forma simples e descomplicando esse assunto, que é o ciclo feminino. O ciclo feminino é um ciclo natural, ele faz parte da fisiologia e, infelizmente, por causa de pudores, tabus, ou mesmo, às vezes, começando com uma piadinha, a gente acaba desmerecendo esse período, fazendo com que a mulher se sinta diminuída e até com vergonha de estar menstruada, Se a gente for pensar o que significa a menstruação, a gente, ao contrário, deveria ficar orgulhosa de passar por esse período e não envergonhada. Porque a menstruação, ela marca o período fértil da mulher, Então, a mulher, enquanto ela menstrua, ela está fértil. A sua primeira menstruação deve começar entre os 9 e os 14 anos, embora algumas meninas só vão começar a menstruar a partir dos 16. Mas acima dos 16, todas as meninas têm que estar menstruando. Porque isso marca o início da fertilidade. Então, durante o mês, eu tenho uma série de variações hormonais. Essas variações vão fazer com que os meus ovários produzam óvulos, ovulem, e se não houver o coito, se não houver a relação, eu não vou engravidar e toda aquela parte do meu útero que foi preparada para receber o embrião, ela vai sair na forma de fluxo menstrual. Então, o que sai, aqueles pedacinhos que sai, que a mulher, meu Deus, eu menstruo tanto que eu tô saindo uns pedaços de mim e eu tô me desmanchando. Você não está se desmanchando. Isso são coágulos, só mostra a tua capacidade boa de coagulação. E a cada mês você vai ter esse ciclo. Algumas mulheres de 28, outras de 26, outras de 24. Algum mês pode atrasar um pouquinho ou adiantar um pouquinho, dependendo como está teu estado emocional. E para a primeira menstruação, essa que pode acontecer entre os 9 e os 14 anos, tem alguns sintomas? O corpo mostra que está se preparando para ter a menarca? Então, para as meninas que forem mais observadoras, elas vão notar que paulatinamente, devagarinho, vai começar a aparecer algumas características, que a gente chama de características sexuais secundárias. Então, eu vou ter primeiro, geralmente, o aparecimento das mamas, primeiro como um brotinho mamário, que é o mais comumente aparece aos 9 anos, depois a mama vai aumentando até ter o formato da mama adulta, Claro que cada família vai ter sua variação de tamanho, Depois os pelos, que também começam com pelos finos, longos, uma coloração leve e depois com uma coloração mais escura, chegando até a raiz das coxas. E provavelmente depois desse período você vai ter menstruação. No meio de tudo isso, as mães começam a notar secreção na vagina, que sai na calcinha e fica suja a calcinha, odor mais forte no pé, nas axilas, às vezes começa a suar na virilha. Algumas meninas começam com cólicas, mesmo meses antes de começar o fluxo menstrual, alteração de humor, acne ou pele mais oleosa. Então, aquele turbilhão que vem junto com essa mudança hormonal, que pode se estender na loucura por até uns 5 anos. Então, às vezes tu menstrua, você vai menstruar de novo daqui a 5 meses. Ou às vezes fica nessa confusão, menstrua 2 vezes por mês. Então, nos primeiros 5 anos a gente está fazendo, o corpo está fazendo esse ajuste para receber essa capacidade que só a mulher tem, que é de gerar uma nova vida. Com certeza. E o que fazer na primeira menstruação aí, para as meninas principalmente que estão nessa idade, para as mães que estão nos assistindo também, quais são as dicas para a primeira menstruação? Então, primeiro, não entrar em pânico, Porque às vezes tem famílias que não conversam sobre isso. Então a pessoa vê que está sangrando, acha que vai morrer, A gente parece coisa de filme, mas é verdade. Então, primeiro, não entrar em pânico. Você que é mãe de menina, você que é pai de menino, quando vê que está aparecendo essas características sexuais secundárias, que são as mamas e os pelos, já começa a conversar, já deixa um absorvente na bolsa para que ela leve para a escola, que às vezes ela não vai usar, mas vai ajudar uma amiga, Oriente sua filha que ela pode dar uma bolsinha de água quente em cima do abdômen, ou que ela pode tomar algum determinado tipo de medicação para aliviar o desconforto, e que é um período natural. As variações de humor é uma coisa que incomoda muitas pessoas em qualquer nível da vida, não só nas primeiras menstruações. Mas esse turbilhão mental que a gente tem também, a gente
poderia começar a ver como uma oportunidade de refletir sobre algumas coisas que nos incomodam e talvez no mês, normalmente a gente não pare para pensar e que nesse período, como a gente está mais suscetível, a gente está mais sensível, a gente explode. Então, na verdade, é uma oportunidade para a gente melhorar. E falando nessa questão de explodir a TPM, o que a TPM indica e como lidar também? Porque eu lembro que quando eu era adolescente, nessa fase dos 15, a minha TPM era muito mais forte. Agora, eu não sei se porque a gente aprende a lidar com isso, também é mais fraca. Tem essa questão? Então, a TPM, ela tem várias formas, né? Ela pode ser dor de cabeça, ela pode ser cólicas que antecedem, ela tem uma vasta classificação, não é só a labilidade emocional que a gente fala que é a variação de humor, não é só isso. Ela tem uma influência muito forte do que aconteceu no teu último mês. Então, se você estava muito estressada, se você se alimentou de forma inadequada, com muito sódio, se você não teve uma rotina adequada, esses sintomas podem se exacerbar, podem ficar mais intensos. E aí você pode ver que nos meses que tu está mais tranquila, está de férias, parece que não tem TPM, porque sofre influência disso. Também o uso de hormônios, né? Mulheres que usam anticoncepcional oral, né? Pílula ou injetável, ou qualquer tipo de hormônio para controlar o ciclo, elas podem ter esses sintomas diminuídos, porque tu não vai ter a variação hormonal que a gente espera todos os meses. Mas eu repito, e existem muitas religiões que usam isso, né? Chamando a atenção para esse período que a mulher está suscetível, para que esse período é um período que a gente tem que observar, deixar fluir e aproveitar para melhorar algumas interfaces, algumas coisas da nossa personalidade que talvez em outros momentos a gente não esteja tão sensível para ter esse olhar. Com certeza. Muito obrigada, doutora Patrícia, por ter vindo a ver mais. E a gente sempre ressalta, né, que esse assunto ele não deve ser tabu, para que assim a gente consiga repassar mais informações.